Bom, a gente vai dar continuidade a essa série de lives do Point, que é de extrema importância. A gente está no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, a depressão, que são assuntos delicados, complexos, muitas das vezes, e nós, como papel de cristãos, e também como sociedade, pelo bem do próximo, e também pelo nosso bem, que eu acho que não é só a prevenção daqueles que podem vir a se suicidar e que têm esses problemas, mas pelo nosso bem também, para os nossos cuidados, que eu acho que para a gente poder ajudar alguém, a gente tem que se cuidar, porque se a palavra de Deus diz, né, amar o próximo como a ti mesmo, a gente tem que se amar, cuidar de nós, para que a gente seja exemplo de Cristo e ajudar essas pessoas também. Boa noite, Karine. Então, pessoal, eu sou a Ana, né? Muitos aqui já me conhecem, outros não. E hoje a gente vai falar um pouquinho, mais uma vez, né, sobre esse tema que é de extrema importância. Semana passada a gente teve 5 dias de live e a gente vai dar continuidade a isso. E essa campanha a gente vê que, assim, tem dado resultado. A gente vê que as pessoas têm se importado, elas têm se atentado mesmo, têm olhado com mais carinho e amor para o próximo. E é isso que a gente quer, chamar a atenção, fazer com que não só nós, mas como outras pessoas se atentem para quem está ao redor, quem está do nosso lado, e que a gente possa estender as nossas mãos, que a gente possa ser parecido com Jesus de verdade. Bom, a gente tem um grupo dentro da universidade, que é o ABA, e inserido dentro da UFV, e a gente sabe que o suicídio e as universidades têm toda uma relação. Hoje os números têm crescido bastante e a UFV é uma universidade maravilhosa, linda. A gente tem honra, né, de poder estudar, trabalhar e nela mesmo, mas a gente sabe que, infelizmente, ela ainda serve para algumas outras coisas que a gente não queria, né? Que nesse caso são a Lagoa, que acaba sendo um lugar que muitas pessoas encerram a vida ali. Um lugar que é de sonhos, a universidade, né? Um lugar que muitas pessoas entram para construir sonhos. E muitas das vezes o mesmo lugar é um lugar de tragédia, de tristeza. Então, esse grupo, o ABA, ele é voltado mesmo assim, para a gente poder ajudar, para a gente interagir, é um grupo de apoio cristão. A gente possa levar Jesus mesmo, o evangelho ali dentro da universidade. A gente sabe que é um pouco confrontoso isso, mas esse é o nosso intuito, poder ajudar da melhor maneira possível, de diversas formas, sendo este cristão ou não, independente de crença religiosa, o que for, mas esse é o intuito do ABA. E hoje eu queria falar um pouquinho dos dois lados, dentro do contexto da universidade e do nosso contexto também. Então a gente tem 2 pontos. A igreja, a depressão dentro da igreja, ou o suicídio dentro da igreja, que a gente sabe que é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos e que é de se preocupar. E fora também, né? A gente sabe que isso vem acontecendo. Então, eu queria ler com vocês, para a gente iniciar, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É um versículo bem conhecido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu quis começar sobre a ansiedade? Porque a ansiedade é uma coisa que todos nós temos. Pode ser mínimo, tem gente que não sofre nada de ansiedade e tem pessoas que têm. Por exemplo, eu tenho um pouco de ansiedade e meu maior problema com a ansiedade é até que comece a fazer alguma coisa. Eu sofro muito por antecedência, que é a ansiedade, mas, por exemplo, antes da live eu posso ficar ansiosa, mas quando a live começa, isso passa. No meu caso. Mas por que eu quis falar um pouco da ansiedade? Porque ela acaba causando outros distúrbios, né? Que a pessoa fica muito nervosa, preocupada e chega a causar outras coisas, né? O coração acelerado. E essas coisas vão se intensificando de acordo com cada um. E é o que acaba levando à depressão, que é o título aí como o mal do século, né? A doença do século. E é de se preocupar, porque a gente vê que isso está se alastrando cada dia mais. E a gente está vivendo num contexto de pandemia e pós-pandemia, que eu acho que é de mais se preocupar. E isso mesmo, Cris, verdade, excesso de futuro. E a gente fica preocupado com umas coisas, a gente começa a criar umas coisas que nem existem, os nossos pensamentos, e a gente começa a sofrer, assim, absurdamente. E é horrível. Assim, eu já tive a ansiedade bem pior
e já convivi também com ansiedade dentro de casa. Minha irmã era muito ansiosa e ela era de chegar a ficar com o coração acelerado mesmo, assim, e eu ficava muito preocupada. Então, assim, são coisas que a gente, na nossa geração, isso tem, assim, intensificado. Então, eu acho que é o começo de tudo. É o começo de tudo. A Larissa entrou. Boa noite, Larissa. Então, esses dois pontos eu queria comentar um pouco, porque, primeiro, que a gente precisa estar perceptivo, né? Assim, ter a percepção de Cristo, sabe? Ser como Jesus. Então, para a gente agir como um cristão, para a gente ter esse olhar, assim, de ser sensível mesmo, pedir a Deus a sensibilidade espiritual, para a gente identificar isso ao nosso redor, porque às vezes eu falo isso dentro do contexto da universidade, o que que acontece? Existe muito o eu Ana Paula, sabe? Às vezes eu encontro com alguém, mas se a pessoa pergunta tudo bem, tudo bem. Se ela te fala um problema, você tem 5 para contar, porque é sempre assim. Ah, não, porque eu tenho 5 provas, eu tenho 3 trabalhos, eu tenho 1 milhão de coisas, né, para apresentar, seminário, tem isso, tem aquilo. Então, existe muito o eu dentro da universidade pelo fato de cada um estar correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e às vezes falta um pouco esse eu ficar um pouco calado e ouvir, né, do ouvido mesmo. E por que que eu quero falar sobre isso? Porque eu não sei se vocês se conheceram ou vocês lembram da Luciana, que é uma das meninas que acabou se suicidando aqui em Viçosa, e que eu acabei, assim, ficando um pouco chateado com isso. Por quê? Eu conhecia ela, a Luciana era uma estudante de agronomia, e a gente começou a fazer a disciplina junto no início do ano, e era uma menina cheia de sonhos, de objetivos, ela era do Pará, isso, do Pará. E ela sempre falava pra mim, Ana, eu quero mudar a situação da minha família. Ela veio pra cá justamente pra isso. E eu cheguei na casa dela, ela morava no alojamento. E assim, uma menina assim, muito boa, assim, aparentemente não sentia nada, não passava por nada. E acabou o período, né? O período e a gente não conversou mais. E aí no final do ano eu lembro que eu encontrei com ela na reta e perguntei se estava tudo bem. E ela comentou que estava bem até então, mas assim, eu não entrei em assunto nenhum, porque era essa correria, né, do meu eu, que eu tinha muita coisa para fazer. E não entrei nisso com ela. E eu lembro que quando passou o Réveillon, ela se suicidou no dia 2 ou dia um. E eu lembro que eu vi a notícia, eu não acreditei. Eu falei, ah, Luciana, como assim? E assim, eu fiquei um pouco assim chateada com a situação, porque eu comecei a pensar assim, gente, mas por que que eu não fiz nada? Por que que eu não me atentei a ela, sabe? Por que que, sabe? Assim, eu depois fui entrar no Facebook dela, eu olhei o Facebook dela, eu falei assim, gente, tava assim na cara, sabe? Que ela ia acabar fazendo isso porque tava muito explícito. Quando a pessoa vai para uma rede social e começa a postar o tipo de coisa que ela postava, e a última postagem dela foi. Ela comentou assim que por fora ela tinha sorrisos, sabe? O sorriso daquela menina, alguma coisa assim, era somente por fora, porque por dentro ela não era nada daquilo. Então, e aí eu fui voltando nas postagens dela e eu fui vendo que, assim, cada postagem ela era um pedido de socorro, sabe? E isso tava ao nosso redor, sabe? Eu não tava muito próxima dela nesse outro período, mas eu fiquei um pouco chateada, fiquei um pouco com isso na minha cabeça. Eu orei muito a Deus para descansar nisso, porque eu fiquei pensando por que que eu não me atentei a isso. E é uma alma, sabe? E são vidas preciosas para Jesus. E isso tem que estar dentro do nosso coração, sabe? Isso tem que arder dentro de nós a vontade e o desejo de que, sabe, uma palavra pode mudar a vida dessa pessoa. E depois que eu fui conversar com os amigos em comuns que a gente tinha, e que ele comentou pra mim que ela sempre falava que ela estava distante dos pais, os pais dela não davam atenção mais e só ficava falando pra ela desistir do sonho, e ela achou que, tipo assim, não fazia sentido ela tá correndo atrás das coisas dela aqui, e acabou fazendo isso. Então, assim, uma história de assim, tristeza, tragédia. Assim, a UFV ficou um clima muito ruim. Eu lembro disso, que os pais dela iam ter que vir aqui pra levar o corpo. E assim, foi horrível, horrível mesmo. E eu acho que foi uma lição. Não, fica dessa. Exatamente, Cris. Exatamente. E isso que é chocante, sabe? E um outro dado, a Cris comentou aqui, gente, que 9 a cada 10 suicídios podem ser evitados. E às vezes a gente tá do lado dessas pessoas. E eu não tinha vivido nada parecido com isso. Quando
quando eu fiquei sabendo disso de uma pessoa muito próxima, né? Eu fiquei arrasada e chocada, porque eu poderia ter feito algo, sabe? E isso, eu fiquei muito chateada com isso. E acaba que é uma lição de vida, sabe? Você pensa Jesus nessa situação, sabe? Então a gente precisa ser mais atento mesmo às pessoas ao nosso redor, como a Larissa comentou aqui. A gente tem que estar atento, sensível mesmo. Essa percepção é de extrema importância, né, Cris? Que, assim, quando a gente tá pensando em muita coisa, igual eu tava vendo uma dinâmica esses dias, era pra todo mundo fechar os olhos e aí era pra perguntar um pro outro, assim, por exemplo, eu tô aqui e tinha mais umas 3 pessoas, todo mundo fechava os olhos e aí perguntava pro outro assim, quem tá de blusa azul? Aí vê se a pessoa prestou atenção que eu estava de blusa azul. E com uma conclusão pra gente, assim, será que a gente tá percebendo mesmo o que que tá acontecendo ao nosso redor? Ou eu tô muito focado naquilo que eu preciso fazer? Porque a gente tá vivendo uma sociedade que cobra muito da gente. Muitos sorrisos são, na verdade, disfarces, exatamente, Lares. E esse povo, a maioria dessas pessoas, elas chegam a postar, elas chegam de alguma forma demonstrar que elas estão pedindo socorro e ajuda. E muitos dos suicídios, elas só chegam a se suicidar mesmo, ou tentar o suicídio para ver se chama a atenção de alguém. Eu vi uma pastora comentando esses dias que quando ela chegou perto da moça que estava tentando se suicidar, ela ficou assim, ela falando, né, não faça isso, sabe? Jesus te ama, você não precisa tirar sua vida, sabe? E aí ela falou assim, na verdade, eu precisava de alguém que se importasse comigo, que parasse aqui e se preocupasse pra me ouvir. Então, ela chegou ao ponto de quase tirar a própria vida pra ver se alguém parava pra ouvir ela. Então, a gente tá vivendo uma situação muito complicada, porque a gente tá numa sociedade, uma geração que agora a gente tem uns padrões, né, a seguir. Então, você fica muito ocupado, sabe? Eu tenho que cuidar de tudo, sabe? Eu tenho que ter um perfil muito bem estruturado, eu tenho que ter uma vida de sucesso profissional, eu tenho que estar bem na igreja, por exemplo, eu tenho que, sabe, tudo com excelência na minha vida. Mas e os meus irmãos, sabe? E a essência de Cristo, onde que ela vai entrar nisso tudo? Então, é de extrema importância. E uma coisa que a Cris comentou aí, né, dos 9 a cada 10 suicídios podem ser evitados, um outro dado que eu fiquei surpresa, é que 7 a cada 10 universitários sofrem com algum tipo de problema ligado à depressão. Quando não é a depressão propriamente dito, é a ansiedade ou algum problema emocional. E o que acaba ocasionando nisso, né? E às vezes a gente fica pensando, gente, eu vi uma menina esses dias que também se suicidou, que é muito chocante, né? Eu acho que porque chega o Setembro Amarelo, a gente se atenta um pouco mais para isso e você começa a ver umas coisas absurdas. Uma menina de 19 anos, estudante de medicina, ela pulou de um prédio do 15º andar. Aí você pensa, o que que uma menina de... Muita gente pensa assim, né? A menina que faz medicina, tá construindo sonhos e o que que levou ela a pular do 15º andar, sabe? Então, assim, os cálculos da vida, Cris. Exatamente. Então, parece que a conta não fecha, sabe, gente? É muito mais do que uma frescura, é muito mais do que uma dorzinha que muitas das vezes a gente pode até julgar ser, sabe? Então, ele está envolvido dentro de todas as classes sociais, está envolvido dentro de todos os âmbitos profissionais, pessoas de sucesso. Sim, porque às vezes a gente liga muito isso, né? Porque a pessoa frustrou porque a vida dela não deu certo. A gente vê gente aí que, assim, de sucesso, que a vida profissional tá ok, tá tudo ok, e mesmo assim acaba tirando a própria vida, porque a essência da vida é Jesus. Quando você encontra a felicidade por completo, acaba que essa pessoa pode não ter nada disso, né? Mas essa essência ela tem. Mas qual é o nosso papel, então? O nosso papel é levar Jesus até essas pessoas, poder ajudá-las de verdade, porque às vezes também falar assim, só Jesus, só chegar para uma pessoa também e falar assim, Jesus pode mudar a sua vida. Tá, mas e o que que você vai fazer? Você tem que acompanhar essa pessoa. Então, o primeiro caso que eu queria falar era da Luciana, que acabou acontecendo nisso. E o segundo caso que aconteceu próximo de mim também é uma menina que chegou na minha antiga igreja e eu tinha mania, sabe, de pegar sempre os dados de todos os jovens que chegavam na igreja. Então, quando ela chegou, era uma adolescente de 15 anos, e eu peguei os dados dela, e eu sempre mandava uma mensagem falando seja bem-vinda, para recepcionar mesmo. E quem se suicida não quer morrer, quer acabar com a dor que ela sente. Exatamente. Exatamente. Ela quer solucionar os problemas, essa dor que é, assim, terrível, e acaba tirando a própria vida.
E essa menina, continuando no assunto dela, ela queria. Eu fui mandei uma mensagem, né, recepcionando ela dentro da igreja, e ela falou assim: Ana, eu posso conversar com você? Eu falei: pode. E aí, nesse ponto, eu observei que quando você não conhece a pessoa, essa pessoa se abre muito mais com você. E ela começou assim a me mandar muitas coisas assim. Eu falei, gente, eu só precisava ouvir ela, eu não precisava falar nada. Ela tava descarregando um mundo, sabe, de coisas que ela precisava que alguém ouvisse ela. E ela tinha uma série de problemas com a paternidade, né? Porque o pai dela não era presente na vida dela. E eu acredito que foi o próprio Deus que enviou ela até mim, porque quem me conhece sabe que eu também tive uma história parecida. E que graças a Deus, hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai. E eu só conheci meu pai aos 15 anos. Tive contato com ele quando era pequenininha. E assim, hoje a gente tem uma relação incrível. Mas eu conheci Jesus antes. E eu acho que se eu não conhecesse antes, talvez eu não gostasse dele hoje, né? Pode ser que não. E, e a gente, assim, ela parece que foi a coisa certa, sabe? A gente conversou muito. Mas ela saía dali, é uma série de terapia. A Larissa aí, que é psicóloga, né? Nayara, é, com certeza vocês entendem muito mais o assunto, tem muito mais propriedade para falar. Mas a pessoa precisava falar e era várias vezes, não era só um dia. E eu lembro que ela ia para casa e eu perguntava, tá tudo bem? Ela falava, tá tudo bem. Gente, passava tipo, sei lá, 1h30, a menina 10h30 da noite me ligava, Ana, eu quero me matar. Gente, assim, eu ficava assim, sem reação, um desespero. E eu ficava assim, gente, mas eu não sou preparada para me lidar com esse tipo de coisa. E aí a gente vê também que nós, como cristãos, a gente deveria se preparar mais para conversar com essas pessoas. Porque essas coisas podem acontecer a qualquer hora, a qualquer dia. Não tem como você ficar falando assim, não, mas você tem que procurar uma ajuda, terapia. Exatamente, a gente sabe disso. Mas e aí, o que você vai falar com a pessoa numa hora dessa? E eu ficava assim, gente, meu Deus, uma menina de 15 anos. E aí isso aconteceu várias vezes. E aí eu falava com ela, não, vamos morar junto. E eu não morava perto da casa dela. Aí eu lembro que eu falava com ela, dobre os seus joelhos que eu vou orar junto com você daqui. E assim, eu pedia muito a Deus pra visitar ela, porque eu não poderia ir lá ver ela. Eu nem sabia onde ela morava, pra começar. Não conhecia ela, né? Foi pouco tempo. E a gente via, a gente vê isso. Às vezes se esconde uma tristeza muito grande atrás do sorriso, por medo de pedir ajuda ou de ser julgado. Exatamente, Letícia, é aí que entra, porque dentro da igreja, às vezes a pessoa pode se sentir assim, mas ela não tem coragem de falar por medo de ser julgado. Porque como que eu vou falar para uma outra pessoa que está dentro da mesma igreja ou igrejas diferentes, mas eu tenho Jesus e eu estou vivendo algo assim? E a pessoa começa a pensar, vai me julgar, vai falar que eu estou em pecado, umas coisas assim. E assim, todo mundo precisa conversar e desabafar. E ela não basta falar que precisa de ajuda, nós temos que ser a ajuda. Exatamente, Igor. Exatamente, porque a gente tem que acompanhar o processo. E eu tava vendo o pastor Hernandes falando que ele ficou muito chateado com umas situações assim, que ele acompanhou pessoas, assim, durante tempos. E mesmo assim, essa pessoa acabou se suicidando, sabe? Ele falou assim, e aí? Então, ele acompanhou, assim, ô gente, travou aqui, voltou, né? Depressão e ansiedade não é falta de Deus. Exatamente, Lares. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar isso dentro das igrejas, porque é de se preocupar. E um outro caso extremamente importante que a gente tem que se atentar também é o número de pastores que têm se suicidado. John Piper, ele fala em de alguns dos livros dele, ele comenta sobre o autor do Peregrino. Eu esqueci o nome dele, não sei se vocês lembram. É John alguma coisa. E o Peregrino, a gente sabe, né, que é o livro mais lido de todo mundo depois da Bíblia. E o cara era cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e ele viveu crises horrorosas de depressão. Então, será que realmente esse mito aí, né, que a Larissa tá falando, e é verdade que muita gente fala mesmo, será que é falta de Deus? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode vir a ter esses sintomas? Sim. E a igreja deve estar preparada para isso. Nós, como cristãos, como espelho de Cristo mesmo, né? Temos que estar ali para ajudar. E principalmente essa questão dos pastores me deixa muito, muito conturbada, assim. Eu ficava assim, meu Deus, como assim? Excesso de cansaço, sabe? Às vezes as ovelhas acham que o pastor, ele é um super-herói. E que ele nunca vai se cansar, que ele não precisa de ajuda, que ele tem um jeito de resolver todos os problemas deles. Ele só precisa se preocupar com os problemas dos outros, sabe? E às vezes falta isso, né? Esse cuidado com a própria vida.
ter um tempo só pra eles, como família. E eu tava vendo um bate-papo esses dias de um pastor da Lagoinha, e ele falando que ele foi sair com os filhos dele, né, num sábado, e teve gente que foi falar, tipo assim, o pastor tá lá com a família dele, e em vez de estar dentro da igreja, sabe? E aí tava falando sobre essa questão do cuidado da família, sobre a depressão e os pastores, sobre o Setembro Amarelo. E ele falando, sabe, mas se eu não cuidar da minha família, pode vir a destruir também, sabe? O pastor muitas das vezes cuida dos outros e não tem quem cuida dele. Exatamente, Cris. Então, ele precisa de alguém que cuide dele, sabe? Que a gente possa ser atento a isso também. E ter esse carinho para com eles, né? Porque eles têm um tempo todo para cuidar da gente. Será que eles não merecem alguém para cuidar deles? Eles não precisam? Sabe? Porque todo mundo. Foi justamente o que o Henrique falou na live semana passada. O cara que mandou. Exatamente. Ser o caso de Elias, parece que não faz sentido, parece que a conta não fecha. Então, todos nós temos dificuldades e fraquezas. E a gente precisa de olhar com carinho para os nossos pastores e ter esse olhar diferente, sabe? Não de julgamento, porque às vezes a pessoa fica assim, ah, não, mas também, né, tava fazendo outras coisas, não sei. Mas a gente tem que parar com isso, sabe? E estender as mãos, porque o que Jesus faria no nosso lugar, sabe? Então, eu acho que eles merecem descanso, merecem pessoas que se preocupem. E muitas das vezes a gente chega na igreja, os pastores que perguntam pra gente, como que vocês estão? E a gente, como que a gente reage em relação a isso? Assim, como que nós temos feito? Será que a gente se preocupa com eles? E aí, como que você tá hoje, sabe? Você tá bem? Porque ele pode justamente falar, eu não tô bem. E a gente saber lidar com essa situação. Mas muitas das vezes a gente não sabe lidar com isso. A gente só tem um ar de julgamento, muitas das vezes. Então, eu acho que a igreja, né, essa geração, a nova geração, a gente precisa se atentar a isso. Se o corpo de Cristo não estiver saudável, porque a gente via que isso antigamente não tinha muitos relatos, né? Até tinha, né? Se você pegar toda a história, tinha, mas não era como hoje. A gente vê que isso está aumentando e a igreja precisa se preparar para isso. Nós, como cristãos, independente de igreja, a gente precisa, sabe, se unir, se preparar para lidar com questões assim, para cuidar de pessoas assim, porque um pastor, muitas das vezes, se ele chega num nível desse, para ele não falar com alguém, é porque provavelmente todas as pessoas ao redor dele iria julgar ele. Como que ele fala assim? Eu tô com um problema nisso. Ele pode estar com um problema dentro do casamento, sim. Ele pode tá com um problema, sei lá, com a família. Pode não, assim, tá cansado, sabe? De sobrecarregado dentro da igreja, de ter muitas coisas para fazer. E aí, se ele chegar para falar com alguém, pode ser que essa pessoa possa julgar ele, sabe? E não ser como Jesus, essa questão de aliviar o fardo, sabe? Às vezes até dividir, né? Aquilo que às vezes a gente gosta do sofrimento só pra gente por medo de julgamentos. Exatamente, Ju. Muitas das vezes a gente fica calado para não ser julgado. E quando a gente vai acumulando essas coisas, vira um fardo pesado. E quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a gente sempre ouve isso. A gente sempre ouve isso no início da nossa conversão, né? Quando a gente está conhecendo Jesus. E a gente vê que, assim, às vezes esse versículo passa, mas isso continua durante a nossa vida toda. Porque teve uma fase da minha vida que eu queria abraçar o mundo inteiro, dentro da igreja, dentro de um monte de coisa. E, assim, não fluía, não funciona, sabe? Se você não estiver bem, se você não tiver ser mais, assim, mais organizado, sabe? Ter tempo pra você, pra sua casa, pra sua família. E não viver todos os setores, né? Vamos dizer assim. Se você não viver tudo isso, acaba que você vai ficando sobrecarregado, cansado daquilo. E aí chega uma hora que você, sabe, você não aguenta. E eu lembro que a Raina, mãe da Bárbara, me enviou um vídeo do Theo. O Theo falando assim: você foi feita. Jesus, toda vez que te assimila como animal, é com ovelha. Ele não fala que você foi feito para ser um jumento, sabe? E sim para ser ovelha. Então, se a gente foi feito para ser ovelha, é porque o fardo é leve. E Jesus deixa isso muito claro, sabe? Então, nós não fomos feitos para isso. Então, a gente precisa, sim, falar, a gente precisa se abrir, a gente precisa conversar e saber como lidar com essas pessoas. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de uma igreja que seja mais saudável, né? É complicado isso, mas o corpo de Cristo está mais unido, sabe? Com mais amor. Cadê a essência de Cristo, sabe? A identidade de Jesus dentro de nós mesmos, sabe? Porque ele morreu naquela cruz, não foi só por mim, sabe? Foi por todo mundo. E às vezes nós seremos um instrumento que vai ajudar a salvar a outra vida, sabe? Então a gente precisa se atentar para isso, sabe? Que
Que não seja só o Setembro Amarelo, mas que seja assim o ano amarelo, sabe? Que seja um ano de contentamento, um ano que a gente olhe mesmo para as outras vidas. E eu não sou de Viçosa, então eu não sou de Viçosa, mas geralmente quando a gente mora na cidade da gente, né, igual vocês moram aqui, por exemplo, a gente conhece todo mundo, né? Tipo, o filho de fulano, o filho de tal fulano, né? E às vezes a gente. Quantas vezes, gente, você vê alguém falando alguma coisa, né, de família assim, gente que mora perto da sua casa, e na mesma hora vem um pensamento de julgamento na sua cabeça. É surreal, sabe? E quando, como eu vivi essa questão, essa menina que eu mal conversei com ela, ela começou a falar tudo, a gente vê que isso é de extrema importância, porque quando você ouve uma pessoa que não te conhece, ela fala: como que uma pessoa que não me conhece me deu mais importância do que minha própria casa, do que minha própria família? Sabe? É umas coisas assim que parece que a igreja tem perdido a essência mesmo, né? Da família, a igreja primitiva, vamos dizer assim. Então, que a gente possa ter compaixão, possa ter misericórdia e que a gente possa se atentar mesmo. Eu acho que eu tô passando do horário, né, gente? 10:01 já. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Que Jesus seja o centro das nossas vidas, que a gente queira mesmo ser parecido com Ele, estender as mãos mesmo para essas pessoas, que a gente possa ter essa percepção, esse olhar com amor, com misericórdia, e independente, gente, essa pessoa, depois que ela, por exemplo, se ela tá prestes boa noite, Josiel, não tem problema não. Independente se ela vai aceitar Jesus ou não, isso não quer dizer que eu não deva ajudá-la, sabe? Ainda que depois que ela sair dali, ela nunca mais, sei lá, não quer falar comigo mais, não vai me ver nunca mais, não sei. O nosso papel é olhar para Jesus e é olhar para essa pessoa e demonstrar o caráter de Jesus, sabe? Falar para ele, mostrar para ele quem é Jesus e o que Jesus faria por ele. Ponto. Até aí. O resto o Espírito Santo faz. A gente pode ter certeza disso, sabe? Amém, né, gente? É, eu acho que eu vou orar, né, pra gente encerrar, porque. Amém, Igor. É isso mesmo, a gente tem que ter isso dentro do nosso coração, porque unidos a gente, assim, vai ser muito mais forte e um grupo saudável, sabe? Um que cuida do outro, que eu acho muito linda essa questão do discipulado, né? Um cuidando do outro, para que nós possamos cuidar de outras pessoas, né? Pode deixar, Cris, vou salvar. Ô, gente, tem algum pedido de oração? Se tiver, vocês podem colocar. Senão, acho que eu vou orar, né? É diferente, você fica falando, esperando, sabe, os comentários subir aqui. Amém, gente, amém. Então vamos orar, né? Senhor Jesus, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, Jesus, por essas semanas, Deus, que o Senhor tem trago mesmo, Pai, palavras, Pai, para refletir no nosso coração, nossa mente. Deus, que a gente venha revisar mesmo, Pai, rever todos os nossos conceitos, Pai, todas as nossas práticas, Deus, os nossos pensamentos. Jesus, que nós venhamos rever mesmo, meu Pai, todos os nossos pensamentos de julgamento, Jesus, como nós temos olhado as situações, como nós temos olhado ao nosso redor, Deus, que o Senhor possa visitar, Pai, cada um deles que esteve presente nessa live, Jesus, que o Senhor possa testificar no nosso coração, Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus trouxe mesmo nessa terra, os ensinamentos, Pai, a palavra de amor, o carinho, a atenção, a compaixão, Deus, a misericórdia, que a gente venha se atentar mesmo, Deus, para quem está do nosso lado, Jesus, que a gente possa ser espelho do Senhor, Deus, que nós não venhamos ser uma geração fria, meu Deus, uma geração fraca, Deus, uma geração no sentido de longe do Espírito Santo, não, Deus, mas que nós venhamos estar perto do Senhor, Pai, que a gente venha compartilhar, Pai, cultivar o amor, Jesus, que nós possamos levar a Tua palavra, Pai, através de testemunhos, Deus, que as pessoas possam ver o Senhor sobre as nossas vidas, que nós não venhamos viver de fachada, Deus, somente um rostinho bonitinho, Deus, que vai para a igreja, ou até mesmo um rostinho bonitinho que fala que é cristão, não sei, Deus, mas que nós venhamos fazer mesmo, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Jesus, levar mesmo a Tua palavra, Deus, povoar mesmo o Teu reino, Jesus. Que o Senhor visita mesmo, Pai, todos os jovens dessa cidade, Deus. Que o Senhor visita cada lar, cada casa, cada família, Deus. Que o Senhor visita as universidades, Deus, de todo o país. Que o Senhor visita esses jovens, meu Deus, a futura geração, meu Pai, desse mundo, Deus. Que o Senhor venha avivar mesmo os corações, Deus. Que o Senhor possa fazer com que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, Deus. Que a gente venha se atentar para isso, Pai. Que o Senhor guarde a vida de cada um destes que aqui estiveram, Pai. Que essa palavra continue nos nossos corações,
orações que a gente vem refletir, que o Senhor abençoe, Pai, as próximas lives, que o Senhor fale no nosso coração, que venha arder mesmo, Pai, que arde no nosso coração mesmo, o amor que o Senhor teve mesmo por nós naquela cruz, Deus, que isso venha arder no nosso coração, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Agora eu vou salvar a live. Tchauzinho. Amanhã tem mais live, 9h30, tá, gente? Todo mundo entra aqui no Instagram do Point, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.